Bom dia, paz do Senhor. Hoje, 4 de abril de 2021, domingo de Páscoa, domingo de ressurreição. É o momento mais especial para nós que servimos ao Senhor, que temos o Senhor Jesus como nosso Senhor e Salvador. É o dia em que nós temos assim carimbado, selado o mover e o poder da ressurreição, o poder da vida abundante, a vida eterna em Jesus Cristo, o autor e consumador da nossa fé, e que com certeza está vivo. Ele ressurgiu, ele não está entre os mortos, mas ele ressuscitou, como dizem lá os anjos do Senhor, né? Quando as mulheres vão até a sepultura e vão ali, vamos dizer assim, ainda num sentimento de luto, um sentimento de perda, um sentimento de morte, mas chegaram ali e encontraram dois anjos conversando e falando: vocês estão procurando a quem vive entre os mortos? Não, ele ressurgiu. Está escrito lá numa placa, né, gravada assim, está escrito lá no túmulo vazio, lá em Israel, de que ele ressurgiu. O seu túmulo, a sua sepultura está vazia. A ele toda a honra e toda a glória, em nome de Jesus. Estamos lendo a palavra do Senhor todos os dias e hoje de maneira muito especial, claro, falando sobre esse texto que é maravilhoso, porque esse texto ele expressa exatamente o sentimento de Jesus, tudo ali que estava na sua circunstância, né? Dentro do momento crítico, eu poderia dizer terrível, trágico, que eram as vésperas da sua morte, né? E exatamente tudo aquilo que ele passaria. E nesse momento aqui, Elias e Moisés vão como que expressando, né? Exatamente a vontade do Senhor ali, e animando a Jesus, e ao mesmo tempo o Pai que se manifesta falando: esse é o meu filho em quem me comprazo, a ele ouvi. Ou seja, teve Elias, teve Moisés, mas ninguém, nenhum homem, nenhum ser vivente, seja no céu, na terra ou debaixo da terra, que se manifeste, que se expresse e que tenha tanta autoridade e poder como aquele que era, é e sempre será, o nosso Senhor, o nosso Salvador, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Mateus capítulo 17, versículo 1 diz assim: 6 dias depois tomou Jesus consigo a Pedro e aos irmãos Tiago e João e os levou em particular a um alto monte. E foi transfigurado diante deles. O seu rosto resplandecia como o sol, e as suas vestes tornaram-se brancas como a luz. E eis que lhes apareceram Moisés e Elias falando com ele. Então disse Pedro a Jesus: Senhor, bom é estarmos aqui, se queres, farei aqui 3 tendas, uma será tua, outra para Moisés e outra para Elias. Falava ele ainda quando uma nuvem luminosa os envolveu. E eis vindo da nuvem uma voz que dizia: este é o meu filho amado, em quem me comprazo, a ele ouvi. Ouvindo aos discípulos, caíram de bruços, tomados de grande medo. Aproximando-se deles, tocou-lhes Jesus, dizendo: erguei-vos e não temais. Desculpe. Erguei-vos e não temais. Então, eles, levantando os olhos, a ninguém viram, senão a Jesus. Ou seja, aquele que haveria de passar por todos os momentos, aquele que se propôs esvaziar-se de si para estar homem, limitado, um ser humano, né? Como um descendente de Adão, nas mesmas proporções, na mesma condição, mas sem o pecado, sem a transgressão, sem a iniquidade, sem a maldição. Mas ele estava ali, derramado diante do Pai. E ali Moisés e Elias aparecem como representando a lei, Moisés como legislador, e Elias representando os profetas, Elias como aquele, vamos chamar assim, o profeta dos profetas, por tudo aquilo que ele já havia passado no seu tempo.
Mas ali o Senhor estabelece uma condição de que verdadeiramente aquele que nós deveríamos, né, ouvir as suas palavras, ouvir as histórias da sua vida, do seu testemunho pessoal, do seu ministério, tinha nome: Jesus Cristo, o autor e consumador da nossa fé. Então aqui, claro que esse momento, Jesus como que estivesse repassando o propósito de Deus em sua vida. Por quê? Porque você lê em Mateus capítulo 16, versículo 21, o seguinte: desde esse tempo começou Jesus Cristo a mostrar aos seus discípulos que lhe era necessário seguir para Jerusalém e sofrer muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas, ser morto e ressuscitado no terceiro dia. Então Jesus já sabia do plano do Pai. Aqui é como se ele estivesse, vamos chamar assim, né? Fazendo, vamos dizer, repassando o projeto, repassando o plano de Deus. E que ele viveria a flor da sua pele daqui a alguns dias. Então, isso é muito interessante, porque alguém poderia pensar ou imaginar que tudo que aconteceu com o Senhor Jesus, ou tudo, ou parte do todo que ele viveu, poderia ser alguma coisa acidental, poderia ser alguma coisa mal resolvida, alguma coisa mal arquitetada. Não, era o plano ipsis literis que Jesus estava repassando para saber realmente que ele estava totalmente na linha de raciocínio de Deus, do Pai. Obviamente, aquilo que o próprio Senhor Jesus fala um pouco depois. Ele diz o seguinte: Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. E eu já expliquei para você qual era o cálice que Jesus deveria passar. Jesus não deveria passar tão somente o cálice do sofrimento, do sacrifício, da dor, de se sentir indigno, de se sentir, enfim, desprezado, solitário, né? Traído pelos seus amigos. Tudo isso é verdade. Mas o principal era a distância do Pai. O sagrado não poderia estar perante uma questão profana, porque ele se faz iniquidade, ele se faz pecado, ele se faz transgressão, ele se faz maldição, não maldito, mas maldição. Então ele se faz pecado, iniquidade, transgressão e maldição. E a palavra do Senhor fala de que ele deveria exatamente passar por todo esse momento. E aquilo que a gente falou nesses dias, né? Principalmente ontem, sexta-feira também, que era necessário que Jesus passasse por tudo isso e vivesse aquilo que a teologia chama de dupla imputação. A primeira imputação é da nossa parte para com ele. Ele levando toda a maldição, todo o pecado, toda a iniquidade, toda a transgressão do gênero humano. Ele levou, ele chamou, atraiu para si. Ao atrair para si, obviamente, a ira de Deus, toda a justiça de Deus, todo o juízo de Deus tinha nome: Jesus Cristo na cruz do Calvário. Por isso que eu falo que a cruz é o altar do Evangelho. A cruz do Senhor Jesus, vazia, obviamente, é o altar do Evangelho. Por quê? Porque nós começamos ali. Ali é inaugurado o Evangelho. Ali é o centro, né? Vamos chamar assim, o centro nervoso do Evangelho. Ali é a sala principal do altar do Senhor, porque tudo começa e tudo termina ali. Termina ali por quê? Porque tudo aquilo que estava sobre o gênero humano, eu falei para você isso, né? Esses dias, de que tudo aquilo que o gênero humano foi criado para realizar e para fazer, ele não havia feito.
O ser humano foi criado para o louvor da sua glória. Lembram-se de um texto de Isaías? Quando Isaías, Isaías 6, ele quando morre o rei, o seu rei, e a Bíblia fala quando morreu o rei Uzias, e a palavra do Senhor fala que Isaías viu a glória do Senhor, e ali você tem a única vez em toda a palavra de Deus que tem uma classe de anjos chamados serafins. Não tem nem outro lugar, só tem naquele lugar. E você entende, está escrito lá, que os serafins, eles ficam ao redor do altar do Senhor, glorificando ao Senhor e declarando: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Então, era exatamente com esse sentimento de adoração que o Senhor nos criou. Mas a palavra do Senhor fala que nós não quisemos, em Adão e Eva, nós não quisemos cumprir com aquilo que o Senhor havia projetado a nossa formação, a nossa criação. Então, todo o tempo a nossa existência ficou sob júdice, sob liminar de algum representante do gênero humano. Daí eu falar para você sempre que Jesus cumpre exatamente todo o seu ministério, estando homem, não estando Deus, não obstante ser Deus e não obstante ser homem, mas estando homem. Por quê? Porque não poderia ser aceito alguém que pudesse pagar, a dívida, que não fosse alguém do mesmo gênero, conforme toda a criação do Senhor, conforme a palavra de Gênesis. E a Bíblia fala, você vê lá, você lê, que eram todos conforme a sua espécie. Então, conforme a espécie humana, foi que Jesus se propôs a viver. E a Bíblia o chama de filho do homem. Eu já falei aqui, por exemplo, Ezequiel, que fala filho do homem com F maiúsculo. Então você tem como filho do homem, filho de Deus, o filho de Davi, Por quê? Porque ele reunia todas as condições nele próprio, mesmo estando homem, para que o seu sacrifício fosse aceito. E exatamente o que aconteceu. Então era toda vamos chamar assim, uma estratégia, um plano, um projeto de Deus que deveria ser cumprido perfeitamente, sem nenhum erro, sem nenhuma intempérie, sem nenhum acidente de percurso. Por quê? Porque Jesus seria ferido durante toda a sua história de vida. Não pensemos nós que o mundo espiritual não ficou conferindo se Jesus realmente poderia alçar uma condição para a qual o Senhor havia preparado. Então houve com certeza toda uma conferência durante todo o tempo. Não eram apenas os fariseus, não eram apenas os saduceus, não eram apenas os essênios, não eram apenas os zelotes ou os herodianos, não eram apenas as castas governamentais do tempo, mas era todo o mundo espiritual. Como Paulo fala, que nós estamos diante de um estádio de testemunhas. Claro, ele está se referindo ao mundo espiritual. Então havia toda uma aferição a par e passo durante toda a história do Senhor Jesus. Veja o peso, veja a responsabilidade. Vamos falar assim, agora com toda certeza. Na sua condição humana, daquilo que ele estava vivendo, ele se propôs a viver por amor. Em nenhum momento havia uma necessidade de viver, mas caso fosse encontrado nele qualquer acidente de percurso, qualquer erro, qualquer falha, qualquer palavra que fugisse
toda a sua vida e a nossa vida seriam questionados e nós seríamos totalmente dizimados e o universo seria totalmente destruído. Destruído por quê? Por causa da justiça do Senhor. Porque se o nosso Senhor, ele é amoroso, é porque ele também é justo. E se ele é justo, não tem como ter, né, o seu perdão se não houver também o cálice da sua ira, como diz a palavra. Então é inerente a um ser justo, plenamente, perfeitamente justo, que o cálice da ira ande paralelamente. Não tem como. Senão não é justo. Porque o justo, a justiça o que é? É exatamente o equilíbrio entre um extremo e outro extremo. Então Jesus está no momento crítico. E os discípulos aqui, juntamente com todo aquele mover poderoso, né, estão revisitando ou repassando todo o projeto e todo o plano de Deus. E dentro dessa linha de raciocínio, eu quero ler 1 Coríntios capítulo 15, versículo 1, que diz assim: Irmãos, 1 Coríntios capítulo 15 é chamado, né, o texto da ressurreição. De todas as palavras da Bíblia sobre a ressurreição de Jesus, seja do Antigo ou do Novo Testamento, 1 Coríntios 15 é o texto. Vamos lá. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 1 diz assim: Irmãos, venho lembrar-vos o evangelho que vos anunciei, o qual recebestes e no qual ainda perseverais. Por ele também sois salvos, se retiverdes a palavra tal como vô-la preguei, a menos que tenhais crido em vão. Antes de tudo, vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia segundo as Escrituras. E apareceu a Cefas, quer dizer, Pedro, né? E apareceu a Cefas e depois aos 12. Depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez. Quer dizer, Paulo está aqui estabelecendo uma questão, eu poderia chamar jurídica, judicial, mas também uma questão científica. Jurídica por quê? Porque uma das formas de constatar se aquele acontecimento aconteceu de fato é ou por provas, né, científicas ou por provas testemunhais. E aqui Paulo está falando exatamente o que se comprova uma história se ela é verídica ou não. Quando várias pessoas de vários, né, vamos chamar assim, de vários momentos diferentes e que não têm relação uma com as outras, viram a mesma situação, viram o mesmo acontecido, a mesma história. Então aqui Paulo está falando sobre isso. Cientificamente por quê? Porque a ciência, por incrível que pareça, mas é assim a ciência. Aí você vai falar de uma série de coisas que a gente está passando aqui nesse momento, mas a ciência, de fato, a gente aprende isso na faculdade, ela é norteada sobre o quê? Sobre parte do individual para o universal, né? Ao contrário de hoje. A ciência hoje ela parte do universal para o individual. Aliás, nem olha o individual, já passa por cima. Mas no passado, ou até outros dias, a ciência, durante toda a história da humanidade, ela parte do individual. Ela pega vários relatos individuais de pessoas diferentes, de locais diferentes, de situações diferentes, e vão catalogando esses testemunhos do acontecido. E dentro desses testemunhos, elas vão ajustando os testemunhos que se parecem nos seus elementos. E ali tem a ciência. Ali a ciência é comprovada ou estabelecida porque ouviu de várias fontes diferentes que não se relacionam entre si para saber se aquilo é verdade ou não. Por exemplo,
tomar um remédio sobre alguma coisa. Hoje em dia não. Não, ciência não falou, pô, a ciência não foi atrás para saber, né? A ciência não está comprovando. Pega situações a esmo, né? E já vão lá para o noticiário e já falam se é ou não é, mas no passado não era assim. Até outro dia a ciência funcionava diferente. Partia do individual para o universal, e não do universal para o individual, como está acontecendo agora. Então, exatamente aquilo que aconteceu, e Paulo está aqui pontuando, tanto dentro da ciência, como dentro vamos dizer assim, do jurídico, do judicial, se Jesus ressuscitou ou não. Então, Paulo, claro, um grande filósofo, para mim, depois de Moisés da antiguidade, Paulo é o homem mais excelente que tem em termos de filosofia, em termos de racionalidade, a capacidade de escrever, de expressar os sentimentos do gênero humano através da escrita, é Paulo, um grande filósofo. Diz aqui, irmãos, venham lembrar-vos o evangelho que vos anunciei, o qual recebestes e no qual ainda perseverais. Por ele também sois salvos, se retiverdes a palavra tal como vou-la preguei, a menos que tenhais crido em vão. Antes de tudo vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, apareceu a Cefas, depois aos 12, depois visto por mais de 500 irmãos, de uma só vez, dos quais a maioria sobrevive até agora, porém alguns já dormem. Depois foi visto por Tiago, mais tarde por todos os apóstolos, e afinal, depois de todos, foi visto também por mim, como por um nascido fora de tempo. Porque eu sou o menor dos apóstolos, que mesmo não sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus. Mas pela graça de Deus, sou o que sou, e a sua graça que me foi concedida não se tornou vã. Antes, trabalhei muito mais do que todos eles, todavia não eu, mas a graça de Deus comigo. Portanto, seja eu ou sejam eles, assim pregamos e assim crestes. E o que fala a Escritura a respeito? Eu vou falar só 2 textos, apenas para a gente pontuar, e que esses 2 textos são muito usados no Novo Testamento, em momentos diferentes, né? Que, em primeiro lugar, é o livro dos Salmos, capítulo 16, versículo 9 a 11. Salmo 16, de 9 a 11, diz assim: Alegra-se, pois, o meu coração, e o meu espírito exulta, até o meu corpo repousará seguro, até o meu corpo repousará seguro. Quer dizer, eu tenho uma expectativa que eu, na minha morte, repousarei seguro. Lembre-se, para nós que somos de Deus, para nós que temos a Bíblia como uma plataforma de vida, nós não morremos, nós dormimos, repousamos, né? Porque a Bíblia fala que o corpo vai para a terra, que o deu, mas o espírito volta para Deus, que o deu. Mas que no devido tempo, o corpo, não é o espírito que vai ressuscitar, é o corpo. O corpo vai ressuscitar, né? E nós estaremos na nossa incorruptibilidade, como diz Paulo, né? Então o espírito volta para o corpo agora ressuscitado. Então, e a alma? A alma nada mais é do que a junção do corpo com o espírito. Então você tem os 3 seres aqui, né? Como se fosse uma tricotomia, né? Corpo, espírito, na junção deles, a alma vivente, como diz lá em Gênesis, quando diz que o Senhor soprou-lhe nas narinas e ele passou a ser o quê? Alma vivente. Então diz aqui, repousará seguro, pois não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. Não permitirás que o teu santo veja corrupção, significa exatamente o que aconteceu com Jesus. Jesus, ele entrega o seu espírito ao Pai na sexta-feira, praticamente terminando, né? Depois vem o dia de sábado, e do dia do sábado para o dia do domingo, ele ressuscita. Ou seja,
não tem tempo do seu corpo sofrer, como dizem os técnicos aí, né, um português mais clássico, não sofrer putrefação, ou seja, decomposição. Então, aquilo que o livro dos Salmos está dizendo, nem permitirás que o teu santo veja corrupção, ou seja, nem permitirás que o teu santo, o seu corpo, entre em decomposição, em outras palavras. Versículo 11. Tu me farás ver o caminho da vida, na tua presença a plenitude de alegria, na tua destra delícias perpetuamente. Ou seja, eu tenho uma aliança com ele. E assim como ele repousou seguro, lembra-se que eu falei para você? Entre o clima do luto, o clima da tristeza, o clima da morte, e o clima e a festa, a celebração da ressurreição, tem o Shabá, tem o sábado, que é exatamente, eu chamaria do principal dia entre um e outro. O Instagram está pausando? Eu sei, Eva. Eu não sei o que fazer com o Instagram, porque tá tanto ligado o Facebook como o Instagram. E o Instagram, às vezes, ele fica pausando. Me perdoem, tá? Eu faço de tudo. Olha, essa coisa de internet, de Wi-Fi, eu tento fazer de tudo. Procuro ter, sei lá, o melhor equipamento dentro do possível, né? E a melhor transmissão dentro do possível. Para você ter uma ideia, o Wi-Fi está bem aqui do meu lado, mas, infelizmente, eu estou tentando fazer o melhor. Então você tem exatamente essa condição espiritual. Por quê? Porque quando há corrupção, né, no sentido pleno da palavra, Jesus não passa por essa corrupção. E ao mesmo tempo, ele se entrega no Shabá para que viva a ressurreição. E nós todos aqui, até emocionalmente falando, precisamos entender o que é o Shabá, porque o nosso Senhor Jesus é o Senhor do sábado. E só eu vou mudar de clima entre o luto, a tristeza e a angústia para o clima, o ambiente da vitória, da ressurreição e da, como diz aqui a palavra, delícia perpetuamente e da plenitude de alegria, se realmente no Shabá eu estar completamente derramado diante do Senhor. Aí, como diz o Salmo 37, descansando no Senhor, entregando o meu caminho ao Senhor. Porque senão haverá intempéries nesse dia da ressurreição, e esse dia da ressurreição não será uma constante na minha vida. E esse dia da ressurreição, ele precisa estar muito vivo, muito constante e muito determinante na minha maneira de ser. Então é exatamente isso que o Senhor está falando aqui no Salmo 16. Veja o que fala Oséias capítulo 6. Vinde, Oséias 6, versículo 1. Vinde e tornemos para o Senhor, porque ele nos despedaçou e nos sarará. Fez a ferida e ligará. Depois de 2 dias, nos revigorará. Ou seja, depois da sexta-feira da tristeza, depois do Shabá, onde eu me entrego porque eu sou impotente, eu preciso me entregar ao Senhor. Né? Então, depois de 2 dias, nos revigorará. Ao 3º dia, nos levantará e viveremos diante dele. Conheçamos e prossigamos a conhecer ao Senhor. Como a alva, a sua vinda é certa, e ele descerá sobre nós como a chuva serôdia que rega a terra. Glória a Deus. É exatamente esse ambiente que nós devemos viver, prevalecer, permanecer, perseverar e andar dispostos, com a nossa mente completamente alimentada com essa certeza da ressurreição.
Veja só Romanos capítulo 10, versículo 9. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor e em teu coração, presta atenção, creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Então, exatamente na nossa confissão, na nossa expressão, em outras palavras, na nossa maneira de vida, no nosso cotidiano de vida, na minha forma de pensar, de sentir, eu preciso viver esse poder da ressurreição, porque eu estarei adquirindo um ambiente em que o Senhor promete a sua salvação. Olha só, em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. Porquanto a Escritura diz, todo aquele que nele crê não será confundido. Então, nós vivemos um ambiente tão terrível, tão trágico, que esse domingo da ressurreição, para muita gente, está sendo um dia qualquer, um dia como o outro. Pelo contrário, as pessoas estão até desdenhando desse dia. Por que comemorar a Páscoa? Por que comemorar a ressurreição de Jesus Cristo? Olha o ambiente que nós estamos socialmente falando, a história do mundo, a pandemia, isso e aquilo. Olha, eu sei em quem tenho crido e estou bem certo que é poderoso para guardar o meu tesouro até o dia final. Então esse mover de ressurreição precisa nortear os meus pensamentos, os meus sentimentos, a minha maneira de andar, de falar, de sentir, de conversar. Ah, mas está acontecendo, eu sei que está, eu não estou tampando o sol com a peneira, eu não estou sendo um negativista ou apregoando palavras positivas, não é isso. O positivismo, o negativismo em si só é vazio. São apenas declarações que penteiam a minha alma, não é essa a questão. Mas eu tenho a certeza que, se eu repousar, como diz Salmo 16, se eu repousar agora, ou seja, se eu morrer agora, eu estarei seguro. Esse é o mover da saúde da ressurreição de Jesus, que precisa estar por sobre a minha vida a todo momento. Ah, mas se for a pandemia, se for uma gripe, se for o teto que vai cair sobre a minha cabeça, ou se eu vou ter um mal súbito daqui 10 segundos, eu não sei. Mas isso precisa ser incorporado na minha vida. É fácil? Não é. Todos nós temos medo de morrer. Todos nós temos as nossas dúvidas e as nossas tragédias pessoais nos nossos sentimentos. Mas é exatamente essa dinâmica da palavra de Deus, do conversar a palavra de Deus, do orarmos todos os dias, dos nos derramarmos em comunhão uns com os outros, para que realmente fiquemos cada vez mais vigorosamente alicerçados, conectados com aquele que venceu. E isso é realmente o que desejamos. Então, é domingo de Páscoa, é domingo de ressurreição. Diz a palavra em Romanos capítulo 5, versículo 11. E não apenas isto, mas também nos gloriamos em Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. Eu estou reconciliado com alguém que morreu, que foi morto na cruz, mas que ressuscitou ao terceiro dia. Ora, se eu estou reconciliado, conectado, amalgamado com alguém que ressurgiu, eu também vou ressuscitar com ele. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. É lógico. Se a morte veio através do homem, a ressurreição veio através do outro homem. Não é assim que eu falo sempre para vocês? Se através do gabarito chamado Adão e Eva veio a morte, através do outro gabarito que eu me proponho a ser seu discípulo, a estar conectado com ele, através dele veio a vida. Por quê? Porque ele sofreu exatamente o que o primeiro gabarito, errou, porque ele também morreu, só que ele ressuscitou ao terceiro dia.
E diz a palavra em João capítulo 5, versículo 25. Em verdade, aí é Jesus falando, né? Em verdade vos digo que vem a hora e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. Lembram-se profeticamente daquilo que aconteceu com Lázaro? Por que Lázaro ressuscitou? Exatamente porque ouviu a voz do seu pastor. E a Bíblia diz que aquele que ouve a voz do seu pastor e pertencem àquele aprisco, claro, irão até ele. Diz a palavra, porque assim como o Pai tem vida em si mesmo, também concedeu ao Filho ter vida em si mesmo, e lhe deu autoridade para julgar, porque é o Filho do homem. Filho aqui com F maiúsculo, porque é o Filho do homem. Ou seja, ele é um descendente, geneticamente falando, descendente geneticamente falando, do homem. Obviamente, do homem sem Gênesis 3, né? Do homem Gênesis 1, Gênesis 2. Mas, obviamente, ele não nasceu no pecado, porque ele foi concebido pelo Espírito Santo no ventre de Maria. Então, é toda a condição. E isso precisa ficar à flor da nossa pele. E essa alegria precisa nos contagiar e se derramar sobre todos nós, em nome de Jesus. E diz a palavra, ele deu autoridade para julgar porque é o Filho do homem. Não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Meu Deus, sou eu e você. Nós vamos ouvir a voz do nosso Senhor, mas nós estaremos, aos olhos humanos, mortos, mas nós ouviremos, porque ele venceu a morte. E diz aqui, e os que tiverem feito bem para a ressurreição da vida, e os que tiverem praticado mal para a ressurreição do juízo. E para terminar, diz a palavra do Senhor, e é um dos textos assim muito especiais, tanta coisa para falar, né? Mas não dá tempo. E 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 13 diz assim, Paulo falando, né? O livro do Tessalonicenses é um livro escatológico, né? Então vamos lá. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 13, diz assim, não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes como os demais, que não têm esperança. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que ainda dormem. Meu Deus, essa é a nossa fé. Esse é o Evangelho. Ipsis literis. Primeiro, da dupla imputação, né? Jesus traz para si. Lembra que eu falei para você? Ele é o para-raio diante de todo o universo. Ele traz sobre si toda a concupiscência humana, mesmo não sendo, né? Mesmo não ter cometido concupiscência. Ele traz sobre si toda a maldição, todo o pecado, toda a transgressão, né? E a Bíblia fala que é maldito aquele que sobe ao madeiro. Toda maldição está totalmente, permanentemente, perfeitamente atraídos por ele. Mas ele é encontrado na sua morte. Ele é levado, né, no ambiente de morte. E ali ele toma as chaves da morte, porque a morte não pode sustentar, não pode segurar, não pode prender ele. Porque o salário do pecado é a morte, e ele não cometeu pecado. Então ele detém a chave da morte. Depois ele vai aos espíritos em prisão. E ali a Bíblia diz que ele também tem as chaves do inferno. Da morte e do inferno. E aí, depois você leu comigo, Apocalipse 4 e 5. Ele alça voo até as regiões espirituais. Todos os seres ali representados estão para aferir se realmente ele é digno de tomar o livro e abrir os selos.
E aí, ali, todos constatam que ele é digno. Ele foi aferido e ele foi achado justo. Quando eu e você falamos e vivemos a ressurreição, o dia da ressurreição, nessa alegria, é porque nós somos aquelas mulheres que foram até o túmulo, está lá no livro de Lucas, que foram até o túmulo, e esses anjos perguntaram para elas: a quem procurais? Aquele que vive? Ele não está entre os mortos. Eu imagino aquelas mulheres ouvindo tudo aquilo. Poxa, mas elas estavam com o sentimento da sexta-feira. Espera, mulheres. Mas entre a sexta-feira e o domingo da ressurreição tem o sábado. Vocês não viveram o sábado, vocês não descansaram no Senhor, vocês não entregaram o caminho, a vida, a expectativa, a tristeza, a angústia, a aflição de vocês no altar do Senhor. E elas estavam no mesmo ambiente da sexta-feira, não. O sábado havia acontecido, a ligação entre o luto, a tristeza, a angústia, a aflição, o desespero e a tragédia. E o domingo da ressurreição, elas não viveram na sua essência. O Shabá, que tanto judeu preserva, né? E alguns cristãos também, do nosso tempo também preserva, mas não viveram a flor da pele, não viveram intensamente, aprofundadamente. E aí elas foram no clima da sexta-feira, no túmulo. Não! Os anjos chegaram assim e falaram em alegria: vocês estão no ambiente errado, no tempo errado, na hora errada. Não! Ele não está aqui. Ele ressuscitou. É lógico que aquelas mulheres saíram alegres, tropeçando, caindo, correndo, todas assim, né? Embasbacadas com aquilo que os anjos haviam dito. A tampa, a pedra do túmulo havia sido removida. De fora para dentro? Não, de dentro para fora. Porque ele estava dentro. Aquela pedra havia sido colocada para protegê-lo e não, né, para segurá-lo. E aí ele sai daquele túmulo. E aparece a Maria Madalena, aparece aos discípulos, aparece, como diz Paulo, a mais de 500 testemunhas, aparece para muita gente. Então esse é o Evangelho. O Evangelho, começo, meio e fim. Eu e você temos que ter esse Evangelho cada dia mais aprofundado, enraizado no nosso interior, no nosso coração. Porque a segunda imputação é exatamente quando nós somos conectados, enxertados à videira verdadeira. Por quê? Porque ele não foi achado com qualquer mácula, com qualquer sujeira. Então ele foi achado santo, diante da região, vamos dizer assim, do reino da morte, diante do reino do inferno, mas também diante dos reinos celestiais. E ele foi achado santo. E porque ele foi achado santo, ele poderia ter dado um chute em todo mundo e falar: tá vendo? Olha só o que aconteceu. Sabe o que ele fez? Ele, diante do Pai, ele vai diante de todas as hostes celestiais e nos leva junto com ele. E ele diz assim, na oração sacerdotal: na casa do meu Pai há muitas moradas. Eu vou para ele, mas voltarei. Porque aonde eu estiver, eu quero que vocês estejam comigo. Então, a segunda imputação é que não apenas nós somos livrados da morte eterna, mas também nós somos conectados à condição de céu. E eu e você presta atenção, eu e você, nós todos, não temos condição, não temos qualquer liberdade de vivermos menos do que o estado de céu. E nós temos que viver nesse estado de céu, porque ele já é uma realidade. Para mim e para você, Jesus já voltou. Para mim e para você, Jesus já está reinando sobre a terra.
Para mim e para você, nós já estamos diante da sua eternidade. Aí você vai falar, mas não estamos, mas a Bíblia nos ensina a tomar atitudes proféticas, a vivermos profeticamente. Então é exatamente esse ambiente, que é um ambiente saudável, permanente, que está por sobre todos os outros ambientes, porque ele já venceu em todos os lugares, na vida como homem, na morte como morto. No inferno, ele foi lá, pregou aos espíritos em prisão. Nas regiões celestiais, ele foi aferido como cordeiro que havia sido morto, mas estava de pé. E aí ele toma o livro. Ele não pede licença, ele toma o livro. Tinha um anjo lá todo vigoroso, né? Lá em Apocalipse 5. Quem é digno de tomar o livro? Ele foi lá e tomou o livro. Ele peitou todo mundo, por você e por mim. Então esse é o nosso Jesus. Esse é o Evangelho. Essa é a ressurreição. Essa é a festa. Esse é o domingo maravilhoso que você e eu temos que viver a flor da nossa pele, porque ele já venceu a morte. Ah, meu Deus. Eu falei que eu já tinha lido tudo, né? Mas vou ler mais um. Eu vou ler mais um, mas vou terminar. Prometo para você. É o último. Mas eu vou ler aqui o que está escrito em Jó, que, bom, a Bíblia diz, né? Se não tivesse Jesus, se não tivesse nada, só pela vida, pela justiça de vida desses homens, né? Quem? Daniel, Jó e Noé, né? Eles seriam justificados. Meu Deus, que palavra! Mas a palavra do Senhor diz assim em Jó 19. Diz assim, Jó 19, 23. Quem me dera fossem agora escritas as minhas palavras. Quem me dera fossem gravadas em livro, que com pena de ferro e com chumbo para sempre fossem esculpidas na rocha. Olha que palavra profética. Séculos e séculos e séculos mais tarde, realmente está escrito lá na rocha, né? Está para todo mundo ver. Porque eu sei que o meu Redentor vive, e por fim se levantará sobre a terra. Depois, revestido este meu corpo da minha pele, em minha carne, verei a Deus. Vê-lo-ei por mim mesmo, os meus olhos o verão, e não outros. De saudade me desfalece o coração dentro de mim. Aí você vai falar, como de saudade, se ele não viu, viu? É porque a eternidade não é o nosso objetivo. A eternidade é a nossa origem. É por isso que Eclesiastes fala que o Senhor criou a eternidade no nosso coração. Então, quando eu falo de ressurreição, eu interiorizo, incorporo essa verdade no meu cotidiano. Eu estou nada mais, nada menos do que me conectando, como Jó disse aqui, me conectando com a minha eternidade, lá na minha origem, em Jesus Cristo. Porque antes que fosse fundado o mundo, o Senhor Jesus já havia se entregue por mim. E essa condição espiritual, ela é maravilhosa. Então não tem como nós vivermos diferente disso. Amém? Em nome de Jesus. Glória a Deus. Agora eu vou terminar mesmo. Eu vou terminar mesmo, tá passando o tempo e a gente vai conversando. Glória a Deus. Que o Senhor esteja sobre a tua vida. Hoje, 4h30, nós vamos tomar ceia de ressurreição, hein? Em nome de Jesus. Vamos orar, colocar tudo isso diante do Senhor. Meu Deus, que maravilha, que poder. Diante de tantas coisas que estão acontecendo ao nosso derredor, nós temos esse ambiente no nosso coração, essa atmosfera de vida, essa atmosfera de vitória. Não tem pandemia, não tem isso, não tem aquilo. Eu estou vitorioso. Ninguém pode me separar desse amor. Nem a eternidade, nem a morte, nem a vida, nada pode me separar da eternidade com Jesus Cristo. Senhor, nosso Deus, nosso Pai,
Eu te louvo por essa palavra, por esse momento maravilhoso. A nossa comunhão, na certeza da nossa eternidade com Jesus Cristo. Todos que estão aqui, Bispo Antônio, Aramis, a Eva, que estava no Instagram, agora está no Facebook, a Glória, a presença e poder de Deus, nossos familiares, o João, Roseli, a Ângela, o Fábio, a Márcia, Luiz Henrique, seu Augusto, Dona Efigênia, meus pais, meus tios, filhos, netos, genros, noras, tua graça, tua glória se derramando, seu João, Dona Dária, seu Toninho, Dona Nadir, vem com a tua graça, com esse mover, essa vida, com essa atmosfera, esse clima de ressurreição, que se apodere de nós todos, o poder da vida, a alegria, a certeza e a convicção. Mova-te, ó Deus, sobre nós, vem sobre cada um de nós, os nossos queridos, os nossos amados, idosos, avós, tios, pais, marido, esposa, filhos, netos, sobrinhos, a glória, presença, pastora Júlia, glória, presença, o poder, o mover do Senhor. Move-te dos céus, a Magda, em nome de Jesus, a Cátia, a Sônia. Oh, meu Deus, derrama-te sobre cada um de nós, a plenitude do Senhor, a presença sempre eterna, de vida, de vitória. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó morte, a tua vitória? A morte foi vencida pela vida, a morte foi tragada pela vitória. Jesus Cristo ressuscitou. Por isso, ó Deus, que esse mover, nós desejamos, assim de todo o nosso coração, que se derrame sobre o nosso país, o nosso Brasil, essas pessoas enlutadas, essas famílias desesperadas, esses leitos lotados, hospitais lotados, sem recursos, sem condição técnica, de material, de pessoas. Senhor, tem misericórdia. Derrama-te com a tua Páscoa, com o teu poder de vitória, a vitória da vida, a vitória que carrega o aguilhão da morte, que é Jesus Cristo, que tem as chaves de todas as coisas, e Ele é Senhor dos senhores e Rei dos reis. Derrama-te sobre o nosso país. Ó Deus, visita-nos nesse domingo. Vem com a tua graça e com a tua ressurreição. E que nós, a despeito de tudo, tenhamos alegria, porque 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas com certeza nós estaremos fundamentados, completamente enraizados sobre a rocha, que é Jesus Cristo, o autor e consumador da nossa fé. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Glória a Deus, que o amor do Deus Pai Todo-Poderoso, a vida vitoriosa em Jesus Cristo, a vida de ressurreição e as consolações do Espírito Santo da promessa estejam sobre a tua vida, a tua casa, a tua família, e que você tenha um domingo muito especial e maravilhoso. E que ninguém pode separar do amor de Deus, porque se Deus é por nós, quem será contra nós? Se o Senhor é o nosso pastor, de nada nós teremos falta. Até amanhã. Até amanhã não, até hoje às 4h30 com Santa Ceia, a ceia da ressurreição. Um beijo, fica na paz, um domingão maravilhoso, te ame Jesus Cristo, todos vocês que estão aí. Valeu, um beijo, tchau, tchau, fiquem na paz. Valtir, Rosa Araújo, um beijo.